Você já parou para pensar como a falta de representatividade afeta as escolhas das pessoas? Os espaços que elas decidem ocupar, seja em relacionamento ou no espaço de trabalho? É sobre isso que a gente vai falar hoje e como é que a gente pode mudar essa realidade para as próximas gerações. Olá, eu sou Marcela McGon e esse é o Bumble Talks, o podcast do Bumble, o aplicativo de relacionamentos onde as mulheres iniciam a conversa e dão o primeiro passo. E para o nosso episódio de hoje eu vou receber duas maravilhosas. Ela que é humorista, professora de teatro, que usa o humor para falar de temas super sérios nas redes sociais. Lívia Lagato. Olá! Olá, estou maravilhosa. muito feliz de estar aqui. Eu falo agora ou eu falo depois? Já para você. Olá, estou muito feliz de estar aqui, gente. E é só isso, estou besta ainda. Vou gaguejar um pouco, daqui a pouco eu respiro e paro e a gente continua. Prazer ter você aqui. E a gente tem também, Vitória, eu tô até aqui, ó, com cola, porque a Vitória é tão multifuncional, ela é atriz, ela é cantora, ela é compositora, ela é poeta, ela é apresentadora, ela é linda de viver. Bem-vinda, Vi, muito bom te ter aqui. Obrigada, faltou só a maior comedora de cuscuz do Rio de Janeiro. Ui, arrasou. Também. É um título bom. Arrasou, hein? É um título bom. Mulheres, a gente vai começar hoje, assim, eu já dei uma apresentação básica sobre vocês, mas eu quero saber como é que seria um perfil do Bumble de vocês. O que é importante saber sobre Lívia, o que é importante saber sobre Vitória? Já mandei pra Vitória começar ali, ó. Vai. Já jogou no peito da mãe aqui, né? Menina, é uma escorpiana intensa, fofa, romântica. Ai, cara, eu não quero falar mais, eu tô brincando. Mas não sei, acho que muito nesse lugar, assim. Eu sou uma pessoa bem escorpiana mesmo, assim, acho que eu colocaria. Intensa. Escorpiana intensa e fofa e não monogâmica. Oh, gostei, bastante babado nesse perfil. Eu e você, acho Li? que... eu gosto já de jogar uma frase, assim, pra ver... que é pra pescar, assim, entendeu? Então, eu coloco, sei lá... sapatênis e regatas não passarão. E aí, se a pessoa se sentir ofendida, aí já não dá mais. Assim, Já não passou, né? Jogou já um negócio ali, uma piada, eu levanto a bola para alguém cortar. Adorei. isso. Porque É uma ótima estratégia. tudo que eu tenho é esse chaveco assim. Eu vou falando uma piadinha aqui, uma piadinha ali, quando a pessoa vê, tá pelada. Nua, uhum. Entendeu? Sim. Já Esse tipo de mulher é muito perigosa, viu, é gente, é na muito vida. perigoso. É muito... Essa que vocês vão rindo, quando você vê, Compactua, acabou com a sua amiga. vida. A roupa você até nem sabe onde é que tá. O Bumble, ele tem uma coisa legal, que ele tem umas perguntas específicas que é para ajudar também a gente a criar melhor, né, nosso perfil para, enfim, informações que podem ser importantes. Então, eu queria saber de vocês, para ajudar a gente também a entender, depois do trabalho, eu gosto de... O que você responderia para isso? Eu gosto de ficar na santa paz de Deus. Eu gosto de ficar em paz. Eu não gosto da satisfação da minha vida. E você, Vi? Ai, cervejinha, né? Cervejinha depois do... Nossa, eu sou muito cervejeira. Pra mim, qualquer desculpa é a hora de tomar uma cerveja e comer um sushi. Agora, vem cá, trabalhando com redes sociais, existe depois do trabalho? É difícil isso, né? Tipo, qual que é o momento depois do trabalho, quando a gente trabalha com as redes sociais? Não tem. Pior Difícil, que não tem, né? menina? Agora A gente que tem que meio que aprender a Nossa, bateu administrar. uma Aí, depressãozinha bateu, né? aqui. Aqui, terapia. É que a gente mistura tudo, né? Tipo, mas quando eu tô com alguém, eu tô com alguém. Eu não fico olhando no celular também. Quer dizer, eu falo que eu vou no banheiro e dou uma olhada no celular para responder uns e-mails de possíveis trabalhos. Mas vocês têm essa coisa de compromisso com vocês, de tipo, eu vou encerrar o meu trabalho em algum momento para ter o meu momento de lazer? Tipo, vocês botam de prioridade isso em algum momento? eu tenho muito, tipo... Por exemplo, quando é entrega, né? Sei lá, tem que entregar... Eu geralmente trabalho com poesia, então eu escrevo, gravo, edito, posto. E aí é isso também, tipo... É claro que isso leva um dia. Parece uma coisa rápida, mas leva um dia. E aí, quando acabou, acabou também. Vocês duas são muito multifacetadas, fazem várias coisas, mas assim, como é que vocês chegaram nas profissões de vocês, assim, nessa carreira de vocês? Como é que foi sua escolha pela sua carreira, Lívia? Ou não teve Não escolha? teve outra coisa. Eu acho que o que eu sei fazer de melhor é isso. Não sei também se é bom, mas eu tô fazendo. Como que você descobriu? Cara, eu sou boa nisso. Pensando que... Tentando outras coisas e vendo que eu não era boa nas outras coisas, mas nessa eu sou. Então, eu acho que eu subi num palco pela primeira vez, eu tinha 11 anos de idade, eu dei um texto e fiz as pessoas rirem, eu falei, uau, isso é poderoso demais. Ainda ganha dinheiro eu com fiquei isso? arrepiada. Nem pensei, nem achei que tinha uma profissão para isso, assim, porque
eu subi num palco para a escola e eu vi, nossa, eu tenho capacidade de mudar o humor dessas pessoas. Elas sentaram, elas estão sérias. E aí eu falei um negócio, todo mundo riu, todo mundo entendeu. Eu fiquei apaixonada por essa magia de poder mudar o humor das pessoas assim. Eu achei isso fantástico. E aí, quando eu vi que tinha uma carreira para isso, eu falei, gente, É isso. eu vou estudar isso, eu vou fazer isso. Tudo que eu quero é isso. Que legal. E aí, as outras coisas foram aparecendo, né? A música, na verdade, sempre foi um hobby, sempre teve... E aí, eu sempre estudei muito música, desde criança. Aí, coral, eu sempre amei. E aí, foi vindo, assim, um pouco. Essa coisa do humor sempre foi a maneira com que eu me comuniquei. Claro que você estuda, assim, o humor, existem livros, existe uma literatura para isso. E você, Vi, como foi a construção, assim, da sua carreira? Cara, Teve um momento de escolha, você foi sendo conduzida? minha mãe me botou nessa, assim, e depois tentou dar uma... Mas ela sempre me apoiou muito, assim. Eu acho que da realidade que a gente vem, eu entendi muito o que foi que ela foi fazendo, né? Porque ela, desde criança, ela me botava para cantar, para atuar. Ela que escrevia as pecinhas na escola, enfim, não sei o quê. Então, eu fui crescendo e gostando disso e tal. Música, ela sempre me incentivou para aprender violão e eu não queria. Só fui depois, na adolescência, fui trocando com a galera, mas nunca estudei. Porque o que eu sempre quis foi ser atriz. Isso era um ponto, assim. Não, é o teatro, é o teatro. E a música foi vindo de uma forma muito natural. E aí chegou aquele velho momento do vestibular e eu disse, eu quero fazer teatro. Mas eu morava no interior do interior, de Alagoas, e não tinha escola de teatro lá. Então, a faculdade, ela disse, a minha mãe falou, eu entendo o que você quer, mas preste atenção na realidade que você tem e tenha um plano B, porque você sabe o quanto que é difícil ser artista nesse país. Aí eu fui lá, com 17 anos, fiz educação física, aí fiz na Federal lá de Alagoas. Aí fui estudando, mas foi muito difícil, porque não era o que eu amava, apesar de ser um curso incrível, que eu me amarro, né, em esportes e tudo mais, assim, dei aula durante anos, foi o que me manteve no Rio de Janeiro quando eu me mudei para fazer teatro. E foi tudo muito assim, tipo assim, eu colei grau numa semana, na outra semana eu tinha passado para Martins Pena e vim morar no Rio de Janeiro, assim. Eu lembro que sair de casa foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Minha mãe foi parar no hospital, desmaiou, De fraca. tanta pego. Você é filha única? Eu sou a filha mulher, filha única, mas tipo um escorpião e uma pisciana, assim, sabe? Muito grudada, muito intensas, muito... E meu irmão mais novo e tal, enfim, foi um rompimento muito duro, mas ao mesmo tempo necessário, porque foi quando eu vim enxergar a música. Tive uma banda de forró só com mulheres e foi onde eu aprendi muita coisa. Me danei a compor música, eu nem sabia que eu compunha. E veio a poesia. Nada foi tipo, eu vou ser poeta. Foi chegando para você. Foi chegando naturalmente, assim. É uma mas artista o nata. foco era ser atriz mesmo. Não sei se é mais uma coisa da mulher, porque a gente acaba não falando direito o que a gente é. A gente se forma, só que, sei lá, como atriz. Aí a gente se forma e fala assim, será que eu assumo que eu sou atriz? Mas eu não tenho um trabalho para provar que eu sou atriz. Então, é mais a gente espera essa dominação meio de fora, assim. Sim. Então a Lívia, ela é humorista. Eu falei, sou humorista? Tá, eu sou, tá bom. Não, ela é roteirista. Ela Espera ser validada, mas né? eu tenho trabalho de roteiro, então tá bom, então eu sou. Né? Mas ela é musicista, faz paródias. Eu falei assim, não, realmente, eu faço isso a vida inteira, mas eu não tenho... A gente quer um diploma para cada coisa que a gente fez, né? Sim. Mas é isso que eu questionei, porque essa questão do tipo, eu sinto que a gente tem... Eu admiro muito quem entende essa veia artística em alguma coisa e fala, é isso, sabe? Eu vou seguir, vou viver isso. Porque a gente eu sinto que a gente é muito pressionada a coisas mais formais, assim. Eu falo por mim. Eu, né, ao longo da minha adolescência, eu variei muito entre coisas, sei lá, será que eu gosto de jornalismo, gosto de moda? Mas a medicina era o mais certo, sabe? Assim, não, eu vou fazer aqui que é mais formal, mais garantidinho, mais... Agora, especialmente, eu acho que para as duas, mas a Lívia, eu acho que talvez tenha pego mais a questão da representatividade, Li. Você tinha mulheres que você olhava ocupando esse espaço de humor que você admirava, ou você meio que teve que criar esse espaço para você? Como que foi isso para você? Eu acho que aqui, vamos falar da mulher branca? A mulher branca, ela estava na televisão, né? E estava fazendo humor. Então, eu tinha essas mulheres. Eu tinha minha própria professora de teatro também, que era a Flávia Garrafa.
eu sempre me inspirei muito, assim, nessas mulheres, assim, mulheres fortes. E isso era importante para você? Validar, assim, Sim, através eu acho que a minha delas? mãe também é uma mulher muito forte, então acho que a mãe é a primeira, né, que representa, assim, você fala: "Nossa, eu quero é isso aí". Uma mãe que vai, que nunca fez falta para mim ela ser uma mulher que não está em casa, que Uhum. só trabalha o dia inteiro, que eu só via à noite e só via de manhã. Sim. Nunca fez falta, o carinho sempre existiu, sempre me senti amada. Então acho que acho que a maior representatividade que eu tive foi a minha mãe mesmo. Que o humor é uma área bem dominada, assim, né, por homens, assim, bastante, É. né? Inclusive há uma, sei lá, uma piada, né, em torno de mulheres não serem engraçadas, sei lá, eu já vi isso várias vezes sendo reproduzido. Por isso que que eu falei que eu acho que tinha em relação à profissão um peso maior para você, mas Sim. você trouxe uma questão que agora eu vou jogar para Vi, que é isso, né? Se como mulheres a gente já tem dificuldade de achar mulheres que nos inspiram, né? Mesmo sendo mulheres brancas, eu imagino que o recorte racial deixa a situação ainda mais complexa, né? Sim, sim. E é isso, eu estava falando que o humor, ele é uma linha que eu sempre tive no teatro, assim. E eu sempre fui a doidinha do fundão, então a galera não leva muito a sério mulher engraçada, que doido isso, né? Sim. Enfim. E a Luísa trouxe outro ponto. Nem acha que você pode ser engraçada e bonita ou boazinha ao mesmo tempo. Sei lá, Muito uma doido confusão isso. de caixinhas, né? E aí, tipo, referências de fora do país, né, em séries internacionais, né, séries negras, assim. E aqui também tem a Zezé Polessa, que é gigante. E, para além delas, vem as mulheres maravilhosas que a Lívia citou também, mas minha referência no humor, assim, sempre foi muito Tata Werneck, Ingrid Guimarães, a Lolo Perissé também. Essas Legal. mulheres, elas... eu via a Tatá na adolescência, assim, tipo, 17, 18, Aham. fazendo as coisas e ela improvisava. Sim. E isso ela é me deu muito maravilhosa. insight para fazer minhas paródias, para querer chamar a atenção dela. Eu era maluca nela, assim, eu fazia vídeo, botava nas redes sociais para que ela pudesse ver e ela me enxergou e, enfim, o humor ele sempre foi uma ferramenta muito forte assim nas minhas criações e, enfim. E hoje vocês estão nas redes colocando o trabalho de vocês, não só no humor, né? Mas enfim, as duas fazem muitas coisas, você tem tua poesia. Vocês se sentem referências? Vocês se sentem representatividade para outras mulheres? Ou já receberam essa mensagem? Tipo, caraca, me inspiro muito em você. Já aconteceu? Já. E dá mó... Gás, né? Tipo assim, gente, é muito legal, assim, principalmente meninas pretas, poetisas também, que vêm falar comigo. Uma vez eu estava em Brasília andando assim, tinha uma galera jovem e aí veio uma menina baiana. Ela, você é aquela menina da poesia, mano. Eu faço poesia aqui, galera, não sei o quê. E aquilo ali me emocionou tanto, porque toda aquela galera era uma galera, além de preta, nordestina. E tem muito. E não era no Nordeste, porque isso poderia acontecer quando eu fosse no Nordeste. Não foi no Nordeste, foi num evento, assim, eles. Houve essa abordagem, assim, ela falou muita coisa bonita, e aí você vai tendo o peso de que realmente a sua arte está chegando para a geração que é a minha também, né? Que a galera tem a minha idade também, e as mais jovens também. Quando falo do meu cabelo, que as filhas adoram os meus cachinhos, e, enfim. Tem muito peso e muita alegria, assim, sabe? De poder me ver nesse lugar que nunca pertenci antes e que agora eu tenho ocupado, assim. Eu acho importante ocupar os lugares e me perceber, dúvidas. né? De algum modo, sei lá, referência de alguma coisa. Sim, não, maravilhoso. E ter você lá, né, como essa desbravadora, talvez, de um lugar que elas não se permitiriam ocupar se não tivesse alguém para se espelhar, né, ou para admirar, assim, isso é muito incrível, porque a gente está falando bastante de profissão, né, e claro que a gente sente isso muita falta sendo mulher, né, tipo, de em todos os lugares você olhar e falar, não, aqui eu posso ocupar com tranquilidade, mas tem vários aspectos. Você trouxe a questão do seu cabelo, né? Cara, pra mim, sabe uma coisa que me pegava muito de representatividade? Eu nunca tinha visto uma pessoa bissexual na minha vida até tantos anos, assim. E eu não sabia o que eu era. Simplesmente, eu era tipo um poço de confusão, assim. Confusa. O que é isso, sabe? Confusa. E aí, hoje eu recebo muito as meninas falando assim...
dentre as coisas na internet sobre, cara, como você me ajuda, me inspira e tudo mais. E eu entendo o que elas estão dizendo, sabe? Às vezes porque a gente pensa, nossa, mas eu não tô fazendo nada demais, só tô existindo, né? Mas eu entendo a importância de alguém olhar e falar, cara, sim, sabe? Olha, existe uma pessoa, ela tem uma vida e ela é igual a mim, ou ela faz uma coisa e eu posso fazer também. Então, é muito importante, né? A gente ter onde olhar em vários âmbitos, assim, referência e representatividade. E você saber que se não tem alguém fazendo, que representa, sendo algo que você quer, é porque vai ser você. Sim. Então, ó, você vai lá pegar a peixeira, você vai cavar esse caminho, você vai subir nessa pedra e vai falar, eu sou a primeira. Tô ocupando aqui, vem comigo, né? Porque também muita gente desiste, muita mulher desiste, né? Por não ter, assim. Então, não, você vai se representar, você vai ser a primeira, então. Então, vamos lá. É difícil, porque você vai ter que cavar esse caminho aí. Eu vejo que eu tenho muitas portas que estavam abertas para mim nesse sentido. Então, até tentei seguir esse caminho, mas como a gente faz muita coisa, né? Aí, de repente, eu quero falar... eu quero criticar o que está acontecendo, mas eu ouvi, não, mas aí você quer fazer humor, você quer ser uma atriz ou você quer dar a sua opinião? Sim. Aí eu falei, então isso eu não conheço. Talvez eu tenha que começar a fazer. Vamos ver. Porque muitas pessoas falaram que eu ia perder trabalho. Criticando usando o humor leis, como uma defendendo... forma de militar, né? Vamos dizer assim. Defendendo o corpo da mulher, defendendo a vida da mulher. E aí, que eu tenho esse sangue de justiça, aquariana, ascendente em peixes, então... Não, pode me julgar, mas eu sou fofinha. Eu sou fofinha. Mas eu acho que... Eu lembro que foi no período de uma semana, assim, quando falaram para mim, não, acho que vai te atrapalhar um pouco se você colocar sua opinião, não vou te chamar para trabalhos. E aí eu pensei, talvez eu não queira esse trabalho. Trabalho que eu não posso me colocar... eu acho que eu não vou querer, porque assim, na faculdade ensinam muita coisa pra gente, mas não ensinam esse limite da nossa opinião, e hoje é o que está bombando. As pessoas, o artista, ele está se colocando, ou o profissional de qualquer outra profissão, né? Temos aí dentistas aí se colocando e não ficando em cima do muro, né? E escolhendo o que você defende hoje. Hoje as pessoas esperam, né? É importante você defender algo, né? A gente está num momento que realmente as pessoas elas querem consumir um artista pelas bandeiras que ele levanta, pelo né? todo que ele é. Sim, né? não pelas besteiras às vezes que ele fala ou pessoas e causas que ele apoia que eu não concordo, né? Então isso é muito importante. Me perdi, mas acho que é isso. Não, mas eu entendi, fez todo sentido. Você foi para um lugar diferente do caminho trilhado, geralmente, pelo que você conhecia do humor, e deu muito certo, né? Exato. Eu tive uma experiência parecida com a sua, que foi, logo que eu saí do programa, muita gente que queria, vem trabalhar com a gente, vem pra agência, vem não sei o quê, mas, acho que você não tem que falar de sexualidade agora, porque isso vai ser pode ser muito mal interpretado, como mulher... E aí eu falei, gente, mas é o que eu vim fazer no mundo, sabe? Eu gosto tanto de trabalhar com sexualidade, de falar. E aí foi um momento que eu me senti tão... então talvez eu não queira, sabe? Talvez eu queira voltar ao que estava antes da minha vida e trabalhar exatamente com o que eu gosto de trabalhar. Mas também, nossa, para mim, trabalhar com sexualidade sempre foi uma nuance bem, assim... É porque tem muito tabu, né? Diferente. E as pessoas... ficam com esse olhar mesmo, assim, que uma mulher falando disso abertamente, né? Apesar de na nossa bolha parecer absurdo a gente achar que alguém fica incomodado, qualquer espaço que eu vou que foge um pouquinho da nossa bolha, eu percebo o quanto é um tabu gigante, assim, sabe? E o quanto é importante. Tipo, eu vejo uns vídeos seus e eu falo assim, nossa, são coisas realmente muito básicas, assim, de respeito e sobre a mulher, sobre sexualidade. Mas o público que você está alcançando é um público que é a primeira vez que eles estão ouvindo isso, que não tiveram acesso a isso. E é muito educativo. E dá muita esperança, mas né? Tá chegando, a informação está finalmente chegando nessas pessoas. Foi assim. uma coisa que eu precisei entender na minha vida, que o básico precisava ser dito, sabe? Porque eu também, como era detentora do conhecimento, pensava, não preciso falar disso, já quero falar de coisas mais complexas, não. Aí eu falava, e assim, as queixas, as perguntas eram bem anteriores. Aí eu falei, não, calma, vamos voltar umas 20 vamos casas lá, aqui. vamos devagar, vamos do comecinho.
Bom, agora sim, pensando nessa galera lá de casa que a gente quer influenciar, eu queria saber de vocês. Primeiro, onde que vocês sentem mais falta de representatividade? Tipo, onde você olha e pensa, cara, ainda preciso ver a gente representada nesse espaço? Ih, jogou pra mim, né? É? Quer que eu Começa, ir, mas amiga. Começa. eu acho que é na política. Eu fiz questão de só votar em mulher. E também em mulheres trans, né? Em mulheres indígenas, em mulheres negras, porque tem muito homem branco, hétero, cis, e eles são minoria. Nossa, metade do Brasil, mais do que a metade do Brasil é mulher, e a outra metade são os filhos delas. Sim. Entendeu? Sim. É onde eu sinto Eu falta. acho que é o espaço que eu sinto mais falta também. E sinto falta, às vezes, da maneira como, vamos dizer assim, de uma mídia com um ponto de vista feminino sobre as histórias que são contadas, sabe? Porque, às vezes, a gente até tem muitas mulheres na mídia, mas eu sinto falta do tipo... O ponto de vista dessas mulheres sobre o mundo, sabe? Assim, sobre como elas estão sendo representadas na mídia, assim, quais os papéis elas estão recebendo nos filmes e nas coisas que elas atuam, né? Porque eu percebo muito, assim, por exemplo, na área de pesquisa, foi durante anos, fugindo total da mídia, mas para construir meu raciocínio. Durante anos, quem contou a história, sei lá, da sexualidade foram homens. Quem estudava a sexualidade era homens. Então, a gente chegou, tipo, a, sei lá, 5 anos a gente tem o povo pesquisando sobre o ponto de vista de mulheres. E é totalmente outra história. Então, assim, em todos os lugares, o que eu sinto falta é não só da representação, porque às vezes eu tenho medo da representatividade ser um tipo, a gente te coloca lá para ocupar um lugar, mas a narrativa ainda é uma narrativa com o olhar masculino da situação, E você sabe? é ginecologista, né? Eu vi uma pesquisa esses dias que eles mediram a proporção da dor que a mulher sente na cólica menstrual. E todo mundo ficou escandalizado. Nossa, como é que é tão forte? Como é que não sabia? Não sabia porque eram homens que estavam pesquisando. Exato. Olha que doido, o clitóris faz pouquíssimos anos que a gente sabe Sim. exatamente como é que ele é. Se homem menstruasse, a gente ia ter uma exposição O quê? em Nova York só de menstruação de homem. Total. Gente, agora tem um ponto super importante, a gente falou muito de carreira, que é o outro lado das nossas vidas, que é o julgamento que a gente tem em priorizar nossas carreiras, né? Tem uma pesquisa de Bumble que fala que 3 em cada 4 pessoas, ou seja, 79% das pessoas, acreditam que as mulheres precisam se dividir entre carreira, família, relacionamento, de uma maneira que os homens não precisam. Vocês percebem isso no dia a dia? Isso já pegou para vocês em algum momento, essa priorizar minha carreira e abdicar de relacionamento ou não estar dando a atenção plena para esse relacionamento como era esperado de vocês? Já. Oi, Sim! meu nome é Lívia e Com já. certeza. Eu não tive isso na minha família, porque a minha mãe realmente era uma pessoa que sempre trabalhava muito e realmente tinha muito orgulho disso e foi tudo certo. Eu fui reparar nisso quando eu comecei a sair com algumas pessoas e só se incomoda o homem, né? Eles se incomodam com o fato de eu trabalhar muito. E eu falei, ué, mas eu trabalho igual a você. A gente trabalha igual, né? E aí, não, mas você nunca está... Aí surgiu a palavra disponível. Né? Eu não sinto você disponível para o nosso relacionamento, né? Eu não sinto... E aí, de repente, quando eu trabalho muito, às vezes eu quero só descansar. Então, isso veio de homens mesmo se relacionando, falando que eu faço muitas coisas e como se isso fosse ruim, não como se fosse bom. Pô, te admiro. E aí eu realmente acreditei que eu não seria uma pessoa boa para relacionar. Eu fiquei um tempo achando que eu não seria. Inclusive Passado. Nesse tempo. Fiquei um tempo, porque você fala, eu acho que nossa, eu escolhi ser atarefada, eu escolhi trabalhar, o meu tesão está aí. Eu tenho que escolher um ou outro? Eu não entendi. Eu acho que eu sou a primeira geração da minha família que nós somos, né? Não sei, que tem essa liberdade de fazer o que quer, de achar uma profissão que você fala, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui eu tenho muito tesão. E aí foi nesse relacionamento que eu vi que, olha, então talvez eu não seja uma boa companheira, uma boa parceira. Porque um peso Comecei é a me diferente, questionar. né? O que se espera assim, é totalmente justificável o cara ficar até 11 horas no escritório. Mas você não estar ciente das coisas que aconteceram em casa, impensável, né? Filhos também, né? Existe uma divisão, assim, completamente desigual, né? Em relação a, tipo,
você praticamente tem que escolher se você vai ser mãe ou ter uma carreira. Sim. Basicamente, é essa mensagem que o pessoal fala. E aí, e nunca vai estar bom. Se você escolher conciliar as duas coisas, é como se você estivesse fazendo as duas coisas de uma maneira errada. Uhum. Minha mãe, ela sempre foi muito referência. Por isso que eu escolhi até vestir essa roupa, porque ela que fez, tá, gente? Maravilhosa. Aquela. Perfeita. Beijo, manhã. E eu aprendi muito, assim, com ela a peitar mais a vida, assim, sabe? Eu sempre... Eu lembro quando, sei lá, devia ter uns 10 anos, 11, e ela peitou terminar o ensino médio dela. E era em outra cidade, assim. Era ela e mais outras mulheres, mães de amigos meus, assim. Então, era meio que um supletivo, sabe? Uma coisa assim, E ela ia estudar à tarde, eu lembro. E ela sempre chegava, meu pai estava fazendo a janta, assim, né? E eu lembro de algumas vezes que o pai falou assim, brinca com a tua mãe, diz, pai... Tipo, eu trocar os lugares, né? Painho, a mãinha já fez a janta, uma coisa assim. Eu lembro de Painho falando isso. E hoje em dia eu fico pensando, para Painho, como estava sendo machista. Mas ao mesmo tempo... Mas pelo menos estava fazendo a janta. O importante é fazer Mas janta. ao mesmo tempo ele tinha esse lugar também de apoiar e de segurar também, sabe? Pela realidade que a gente tinha ali. Eu sei o quanto que não era fácil para nenhum dos dois, mas era uma satisfação para ela estar terminando o ensino médio. E eu lembro que depois ela fez uma prova para ver se fazia faculdade, e ela ficou totalmente empolgada, assim, né? Ela não conseguiu passar, eu vi que ela ficou meio triste, assim. Mas o quanto que é bom, assim, para ela desbravar as coisas, sabe? Então, eu aprendi muito. Inclusive, a senhora está me vendo agora? Foi com a senhora que eu aprendi a desbravar as coisas mesmo, sabe? Por que eu não posso? Posso sim. Eu vou peitar e vou produzir isso aqui. Ela que me botava para dançar quadrilha, ela que produzia a festa do lugar. No momento que ela parou de fazer, porque não dava mais conta de saúde e tudo mais, a cultura do lugar foi morrendo, assim, sabe? Aí agora está vivendo de novo porque ela está querendo de novo, e eu vejo o quanto que é bom para ela, ao mesmo tempo que é cansativo, que ela se joga. Ela se sente muito feliz, e meu pai vai atrás, tocava o Ela triângulo movimenta dele. a comunidade toda, né? A galera toda. Os jovens do lugar têm minha mãe assim como Referência. referência. Então Ela é temos a aí referência uma cultural assim do lugar. É isso, Nordeste a gente dança o que é o carnaval para o Rio de Janeiro é o São João para o nordestino. Então, o lugar inteiro, a comunidade inteira se movimentava para construir o lugar que a gente ia dançar, para fazer as comidas, para fazer não sei o quê. E a minha mãe era a cabeça daquilo. Claro que ela sempre foi muito sensível, não aguentava tanta pressão. Mas ela se sentia muito feliz. Então, eu acho que é muito legal ver Você essa teve referência. dentro de casa, né? Uma grande representatividade, Sim, acho que a gente demais, pode dizer assim, né? Que demais. já te incentivou, porque também é esse ponto, né? Como que a gente constrói nossos ideais de relacionamento, né? Com que representatividades? Porque eu falei, tipo, não de ser bissexual, mas tem N questões dentro de relacionamento que você falou, a gente é a primeira geração que escolhe que trabalhar. E também uma das primeiras que fala livremente sobre não monogamia, sobre orgasmo, né? Assim, estamos de frente para esse movimento de poder falar mais livremente sobre as coisas, assim. Como que onde a gente encontra essas representatividades? Ou vamos ter que ser essas representatividades para as pessoas? É uma nova perspectiva, né? E eu ainda estou entendendo como é tudo isso. Porque é um lugar muito político, sabe? Eu tenho tudo que eu tenho lido, todas as pessoas, referências da internet que eu tenho assistido. A não monogamia, ela é uma construção de um relacionamento. Eu tenho percebido que está nesse lugar de se relacionar de uma forma saudável, dando liberdade do outro sentir, do outro ser, do outro estar como ele é. Assim. Não tão hierárquica, assim, Não, né? Desigual. É um lugar horizontal mesmo. Então, justamente por ser uma coisa nova e que eu ainda estou entendendo todas essas perspectivas. E, inclusive, tipo, a gente sabe, ouve e lê muito na teoria, mas a prática é completamente diferente, então tudo está muito... Eu nem sei ainda direito como é na prática, de fato. Eu tenho me visto mais nesse lugar muito mais de me relacionar com uma pessoa, num lugar de não manipular essa pessoa, de não enxergar aquela pessoa como minha propriedade. E a monogamia...
ela tá nesse lugar, né, de propriedade. Você é meu. Seu amor é só meu, seu corpo é só meu, seu desejo, ele tem que ser meu. E a gente não domina absolutamente nada no outro. E não é fácil, não estou dizendo que é fácil, não, sou escorpiana, eu sou uma pessoa ciumenta também. Então, é tudo uma desconstrução que a gente vai ter. Ih, menino, isso vai dar demandas. Inclusive, sobre representatividade, tipo, você é uma representatividade. Eu ver você falando da bissexualidade, foi muito legal, assim, num lugar da naturalidade que você traz, que é o que tem que ser trazido, de fato. Toda forma de amor é sagrada, todo amor é sagrado, cara. Meu Deus, que fofo. Tem que ser. Tá vendo? Sim, todo amor é isso. sagrado, mano. E todo esse papo que a gente está tendo sobre relações e sobre sexualidade, elas se entrelaçam por uma única linha de costura, que é o amor. Então, quem ama sabe dar a liberdade do que o outro precisa e o respeito que o outro precisa. Ter a responsabilidade afetiva, que é a troca, tanto com o outro e com você mesma, você saber também perceber os seus limites. Olha, nessa relação só consigo ir até aqui, eu não estou conseguindo ir até aqui, então é melhor te dar esse espaço, então... Eu acho que essa palavra limite, gente, pra mim é a palavra mais complexa sendo mulher, porque o que a gente aprende é os limites dos outros sempre e os nossos a gente não aprende, né? O não, eu acho que, pra mim, eu falo que o grande trunfo da liberdade feminina é deslocar o não da boca dos outros pra nossa boca, sabe? Assim, porque a gente sabe ouvir muito não, a gente escuta muito não. Não pertence a você, não é seu espaço, você não deveria estar fazendo assim, não é assim que se faz, não é aí pra você estar. Mas o nosso não sai com muita dificuldade. E a mulher foi educada para agradar. Sim. Né? Então, você saber falar não, até e para um homem, é muito difícil. E aí é interessante, isso que a Vitória está falando, do ser político, na questão da mulher, ela saber que ela tem essa liberdade do corpo dela, que o corpo e o prazer dela não é único a uma só pessoa ou a um único homem, né? Que a felicidade dela também, ela pode buscar a felicidade em outras pessoas que também podem... A gente tem amigos, muitos amigos, cada amigo supre alguma necessidade ou dá pra gente, tem uma troca diferente. E por que a gente tem que colocar... Eu fico pensando isso numa pessoa só essa responsabilidade dessa pessoa dar tudo que eu quero, tudo que eu preciso. E aí acaba todo mundo ficando frustrado. E aí você falou do problema de, tipo, cara, as pessoas se incomodarem com o seu trabalho e você ganhar bem ou você trabalhar muito, etc. Você já teve isso, Vi? Tipo, alguém que se incomodou porque você trabalhava muito, porque estava muito bem? O protagonismo, né? Sim. Quando já teve esse seu protagonismo incomodando? Já. Especialmente em Eu carreira? lembro que eu ainda estava em Alagoas, eu tive um namorado e eu lembro quando eu falei, eu disse, cara, eu não vou ficar aqui. Eu vou embora porque eu quero muito ser atriz e eu quero estudar teatro. E eu vi no olhar dele, assim, aquela... você não vai ficar por aqui? Sabe, tipo assim, como assim você não... Isso aqui não está suficiente. Como eu não estou assim? suficiente para você, Eu disse, né? cara, eu tenho tantos planos, tantas coisas para fazer, tu nem sabe. E tipo assim, tô com você, tô maneiro, mas eu não vou me prender aqui, não. Tipo... Assim, o que vocês acham que é importante quando a gente está, sei lá, buscando relacionamento? Como que a gente pode fazer para manter essa firmeza em relação à nossa carreira, a quem a gente é, não se envergonhar, não querer se diminuir, porque isso é um rolê que eu vejo muito, né? A mulherada querendo se diminuir para poder caber em qualquer coisinha mais ou menos ali que chegue até ela. Então, assim, como que vocês acham que a gente se posiciona na hora que a gente está procurando um relacionamento? Qual a maneira que a gente pode aliar as coisas, não perder, não precisar se envergonhar do foco que a gente tem na nossa carreira, ou não precisar se diminuir, mas também estar dentro de um relacionamento, assim. O que você dá de dica pro pessoal? Eu acho que é botar limite desde o início, assim. Botar limite. Eu tenho amigos em relação até monogâmica, assim, falando, não, mas é muita conversa sempre, é muito, tá, então, vamos abrir, não vamos, mas é sempre falar, aqui você, na hora, não guardar. Aqui você... E eu tenho dificuldade. Eu estou aprendendo a colocar limite agora. A Alessandra é minha terapeuta. Cheguei, mas a gente está aprendendo a falar não. E é muito libertador, porque quando você fala não para o outro, você fala sim para você. E aí é uma sensação maravilhosa, do tipo, beleza, desagradei um homem. Oh, meu Deus, desagradei um homem. Eu falei, sim, estou falando não para você, estou te desagradando. Eu achei que eu ia morrer.
falando não, principalmente para um homem, né? Desagradando, porque ele espera tanto de mim, né? Ele espera tanta coisa de mim. Quando eu falei não, nossa, eu fui livre demais, assim. Então, eu acho que é pensar nessa recompensa que você vai ter. E colocar desde o início. É cansativo, né? A gente estava até conversando sobre isso. Se você está em qualquer tipo de relação, é conversar. É o que é um grande desafio para mim, que é falar, é pedir ajuda, é assumir o que eu estou sentindo. Mas eu estou dando uma dica que eu quero muito seguir, que é conversar. Acho que vocês são duas mulheres de grande representatividade. É muito bom estar tendo essa conversa com vocês. Mas também é muito legal mostrar que mesmo estando nesse lugar, e eu vou até falar por mim, né, também, porque também recebo muita mensagem, mas, cara, muitas vezes me diminuir, muitas vezes me sentir insegura, muitas vezes precisamos da terapia também, para que não fique parecendo para as pessoas que é um processo que você vem pronta, né? Não vem pronta, desconstruída, assim, ó, tá, por isso que ela é assim. Nossa, jamais. Se desconstruir é uma construção. Me sabotei, me saboto milhares de vezes, assim, e é uma luta constante para não acontecer. Mas aí, pra gente ir finalizando, como é que o que vocês deixam de recado para as pessoas, para as meninas que querem ocupar esses lugares, tipo assim, além da comunicação, de tudo que a gente falou, assim, qual é o recado para vocês, como mulher, tipo, para as pessoas, para as mulheres que querem ocupar os espaços de liderança, estarem em todos os lugares, assim? Cara, eu acho que... Posso... A gente tem que começar a repensar o pódio da mulher. Não é que nem aquele pódio da Fórmula 1 que só cabe uma pessoa. Sim. O pódio da mulher, ele é o vão do MASP. Cabe para várias mulheres, né? Sim. Então, para a gente alcançar um lugar, a gente não tem que tirar outra. Então, eu acho que a gente precisa de muita coragem. Para mim, a palavra desse ano foi coragem, é dar cara para bater, as coisas estão acontecendo. Então, tem uma frase da Rihanna que eu acho é fake it until you make it. I'm very good in English. Mas vocês understand, né? Vocês understand. E aí, assim, então eu vou fingir... Até ser, né? Até ser verdade. Então, eu vou fingir que vambora, que é isso, que eu estou na coragem, até para fazer alguma coisa. A gente estava falando, você falou do seu show, você me inspirou. Eu falei, pô, vou fazer o meu também. Então, vai com medo mesmo. Não vai ter uma hora que você não vai sentir medo. Infelizmente. A diferença é que você vai pegar ele aqui, ó, é medo. Vamos junto. Vou lá junto com ele, porque ele não vai embora, não espera ele ir embora para Total. você fazer, entendeu? Ai, fiz uma publi Nossa, aqui já, sim, arrasou. De graça. Acho que é isso. Nossa, arrasou. E você, Vi? Eu posso recitar o finalzinho da minha poesia? Que ela diz certeza. assim... Eu sou agora o meu orgulho de ser voz aqui nesse lugar. Eu sou vocês que, em meio a tanto barulho, pararam para me escutar. E agora, por inteira, a alegria me domina. Como disse Bia Ferreira, seja preta, indígena, trans, nordestina, você tem a liberdade de ser quem você quiser. Eu sou agora reflexo de gratidão e não abaixamos nossa cabeça, não. Muito prazer, eu sou mulher. Uau! Eu tenho que falar alguma coisa depois? Eu tô toda arrepiada também aqui. Eu sei como é que eu vou encerrar. É isso. Que lindo isso. Eu acho que a gente tem que ter essa liberdade. A gente falou esse podcast inteiro sobre liberdade. Da gente poder ocupar os espaços, de poder também ser a representatividade que a gente quer ser, para outra ser também junto, para ocupar esse lugar no pódio que é nosso, que não é só meu e nem seu. Eu quero outras meninas pretas nordestinas junto comigo, vocês do Sudeste, do Sul. Sei lá, eu quero estar junto com as minhas, com as nossas. Porque é sobre isso, é sobre se elevar e vir junto e acreditar que a gente pode ser quem a gente quiser. Maravilhosa. Vocês duas trouxeram uma coisa assim que eu sempre falo isso, que a gente tem que parar de achar que o nosso espaço é desse tamanho e a gente, que é o que você falou, e brigar por ele. E passar a entender que a gente tem muitos mais espaços para ocupar. Então, a gente não tem que brigar por um espaço pequeno, a gente tem que brigar pelo direito, né? Direito a gente já tem, né? Mas pela possibilidade de ocupar todos os espaços aí que a gente quiser. É isso, né, meninas? Que vocês sejam, quem está em casa também, referência. Eu acho que isso é um ponto super importante, porque às vezes a gente acha que só se eu sou uma influenciadora de tantos milhões é que eu tenho algum impacto na vida das pessoas. E você tem impacto. Olha o que tua mãe teve de impacto na tua vida, na tua comunidade, trazendo o que você tem de impacto hoje nas mulheres que te seguem, o que ali tem de impacto hoje, o que cada pessoa que cruzou nosso caminho
teve de impacto. Então, que todo mundo entenda o impacto que tem de ser representatividade na vida de outras pessoas, né? Quando a gente é corajosa, a gente trilha o nosso caminho, a gente não abaixa a nossa cabeça, né? A gente tá tendo impacto e às vezes a gente nem tá sabendo que tá tendo, mas sejam, sabe? Não tenham medo de ser impacto no microambiente ali que vocês vivem. Não precisa ser alguém que tem milhões de seguidores para causar realmente algum impacto. Uma pessoa que você mudar, uma realidade que você alavancar ali, eu acho que já é incrível para as mulheres, né? Que é o que a gente precisa. Meninas, eu amei! Foi muito bom! Já acabou? Já acabou. Poxa. Foi muito maravilhoso ter Amei, vocês aqui. gente. Foi muito gostoso ouvir de vocês. Duas mulheres tão potentes. Os dois lados de vocês, a potência e a vulnerabilidade, que são os dois lados lindos, que também faz a gente potente. E é isso, maravilhosas. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. E Eu vocês tô continuam muito inspirando feliz. muitas mulheres por aí. E Valeu. um beijo, pessoal. Até o próximo episódio.